Bom, pessoal, agora que a gente já sabe como é que funciona as cores dentro do Photoshop, vamos aprender como que a gente faz a configuração de cor dentro do Photoshop, tá bom? Não só configuração de cores, mas a gente vai configurar alguns outros macetes aqui para o nosso Photoshop estar apto para a gente trabalhar, beleza? Bom, para começar a configurar o nosso Photoshop, a gente vai começar pela configuração de cor. Então a gente vai entrar aqui em Editar, Configuração de cores. Nessa tela que abriu, tá, o meu Photoshop já está configurado. Então, o que a gente vai fazer? No nosso perfil de área de trabalho aqui do RGB, a gente vai selecionar, vai vir aqui em cima e vamos escolher aqui o RGB do monitor, né? Que ele já identificou que o meu monitor trabalha com padrão sRGB, mas ele tem aqui embaixo também, tá? Padrão sRGB. Então, se o seu tiver como Adobe RGB, você vai vir aqui e vai trocar para sRGB, tá bom? Logo aqui abaixo, a gente tem as diretrizes de gerenciamento de cor. O que significa? Como o Photoshop vai interpretar essas mudanças de cores. Então vamos lá, depois da gente configurar o nosso perfil de cores, a gente vai se deparar com as nossas diretrizes de gerenciamento de cor, né? É como o Photoshop vai interpretar um arquivo quando ele tem um perfil diferente do perfil que você está trabalhando. Então o nosso perfil de trabalho é o sRGB. O que vai acontecer se a gente abrir um arquivo que não seja sRGB, que seja, por exemplo, Adobe RGB ou Profoto? O que o Photoshop vai fazer? Então ele não vai fazer nada, ele vai preservar o perfil que veio naquela foto. Então aquela foto veio em perfil para foto, ele vai preservar aquele perfil, ou ele vai converter aquele perfil para o nosso RGB ativo, né? Eu sempre deixo para ele preservar. Porque o que acontece? Dependendo da foto que você for tratar, e ela tiver um perfil, por exemplo, Pro Foto, né, que vai te dar uma abrangência maior na configuração de cor ali, se você pede para ele converter para o seu perfil ativo, pode ser que você perca um pouco de qualidade. Então é melhor trazer esse arquivo para dentro do Photoshop e depois converter ele lá dentro. E aí você consegue visualizar se você está perdendo informação ou não, tá? Então a gente sempre vai deixar para ele preservar, tá? Tanto CMYK quanto RGB quanto cinza. E aqui embaixo a gente vai desativar, tá bom, essas telas. Aqui ele vai, aquela famosa mensagem, né, que quando você abre um arquivo, ele te fala, ó, esse arquivo tem um perfil de cor diferente do teu. O que você quer fazer? Então a gente vai desativar todas essas opções, tá bom? Quando o perfil não corresponde, quando o perfil está ausente ou quando a gente cola. A gente vai desativar todas. Tá? A gente não quer aquela mensagem de aviso, beleza? Então aqui a gente pode salvar essa configuração. Então vocês vão colocar o nome aqui, perfil 01, perfil padrão, né, tá? Quando vocês, por um acaso, instalarem Photoshop em outra máquina ou tiverem que configurar de novo, vocês têm essas configurações salvas para não precisar fazer novamente, beleza? Então é só clicar em salvar e pronto. Logo após a gente fazer a configuração de cor, a gente vai vir aqui de novo em editar, preferências, e aí a gente vai colocar aqui em geral, tá bom? Dentro dessas preferências, tem algumas opções que eu gosto de desativar. Por exemplo, aqui a exibição automática da tela inicial, né, que é aquela tela que o Photoshop aparece, abre para você sempre que você inicia ele. A interface de novo documento existente também eu desativo. Se a gente vir aqui, por exemplo, em interface, aqui você pode escolher qual é a cor do tema que você quer trabalhar, tá? Então eu posso deixar o meu Photoshop, né, as minhas barras de menus mais escuras, posso clarear, posso deixar ela bem branquinha. Então aqui é a cor da tua área de trabalho, tá? A cor que você quer trabalhar. Bom, então depois de configurar a nossa interface, né, a gente vai vir aqui para ferramentas, tá bom? O Photoshop ele tem um sistema, né, que quando você passa o mouse em cima da ferramenta, ele mostra, né, ele aparece um videozinho explicando o que aquela ferramenta faz, né? Então só para a gente ter uma noção, ele mostra esse videozinho, tá? Isso deixa o teu computador um pouco mais lerdo, obviamente. Então a gente vai vir aqui, vamos voltar aqui para nossa ferramentas, né, que é onde a gente estava. E eu vou desativar aqui, ó, mostrar dicas de ferramentas avançadas, tá? Então eu vou desativar essa opção. Exibir dicas de ferramenta você pode deixar, que é esse textinho preto com a base amarelinha aqui que ele aparece. Isso aqui não tem problema, mas as dicas avançadas eu acho interessante a gente desativar, a não ser que você seja um usuário muito novato e queira ficar pondo o mouse ali em cima de cada uma para ver o que cada uma faz.
mas não tem muita utilidade. Então, se você sentir um pouco mais confiante, você pode desativar isso aqui. Aqui em controle de arquivo, que a gente tem algumas informações bem importantes, tá bom? Então, a primeira configuração que eu faço, né? Local padrão do arquivo, tá? É onde esse arquivo vai ser salvo. Por padrão, o Photoshop vem no Creative Cloud, que é para você salvar esse arquivo na nuvem. Se você pretende trabalhar com arquivo pequeno, ter um computador com HD com espaço curto e assina Creative Cloud, é interessante você salvar seus arquivos na nuvem. Assim, qualquer computador que você tiver, você vai ter o acesso aos seus arquivos. Se você, assim como eu, trabalha com arquivos grandes, pesados, e quer manter tudo ali no teu computador, você vai mudar aqui de Creative Cloud para no computador, tá bom? Então a gente vai mudar essa opção. E aí tem uma outra opção aqui que é não anexe cópia, tá? Ao nome do meu arquivo. Então, toda vez que você salva um arquivo com JPEG, ele coloca aquele cópia na frente, a gente vai clicar aqui para desativar essa opção, tá bom? Além disso, também é o que eu falei, vai depender da máquina que você está trabalhando, tá? Ele tem uma opção para você salvar, né, a informações de recuperação a cada 10 minutos. Então, às vezes você está trabalhando ali, o Photoshop fica um pouco lerdo e tudo mais, é porque ele está fazendo uma cópia de recuperação. Você tem a opção de aumentar o tempo ou desativar, tá bom? Eu vou deixar 10 minutos no meu, porque o meu computador aguenta isso aqui, não tem problema. Mas se você sentir que está um pouco lerdo, você pode desativar a cópia de recuperação. Bom, e aqui ainda dentro de controle de arquivo, né, a gente tem essa última opção, que é habilitar o legado salvar como, tá? O que que acontece? Eu vou fechar aqui para mostrar para vocês. Quando eu crio um arquivo novo, então crio meu arquivo, e aí eu vou tirar esse cadeado, tá? Então a minha imagem passa a ser uma imagem bitmap e se transforma numa imagem com camadas, tá bom? Então, eu vou tirar esse cadeado, a minha imagem deixa de ser uma imagem bitmap e passa a ser uma imagem com camadas. Quando você aperta o Ctrl Shift S, ou quando você vem aqui em arquivo, salvar como, o que que acontece? Ela não tem opção de salvar para você em JPEG, tá bom? Ela tem esse JPEG 2000, mas não é o JPEG que a gente está acostumado a trabalhar. Para salvar esse arquivo em JPEG, a gente tem que pedir para ele salvar uma cópia. E aí sim, ele vai habilitar a gente salvar a imagem como JPEG, tá bom? Então, se a gente vem aqui e desativa e ativa essa opção, então eu vim aqui em controle do arquivo e vim aqui e habilito essa opção, toda vez que eu aperto Ctrl Shift S no meu Photoshop, né, que é o atalho mais comum, ou venho aqui salvar como, ele já me dá de cara aqui a opção de salvar em JPEG, tá bom? Então eu não preciso pedir para ele salvar como, né? O atalho de salvar como aqui no Photoshop, como uma cópia, é Ctrl Alt S. Aí sim você consegue. Mas o atalho de salvar como uma cópia é Ctrl Alt S. Então tem que apertar essas três teclas, né, para poder salvar em JPEG. Quando eu habilito essa opção, eu venho aqui no Ctrl Shift S e aí ele já me dá a opção de salvar JPEG automaticamente, beleza? Então arquivo, salvar como, ele já vai me dar a opção de salvar a minha imagem como JPEG. Então, outra opção interessante para a gente deixar habilitada. Aqui em exportar, lá para frente eu vou falar um pouco de salvamento de arquivo. Aqui na seção de exportar, talvez a gente mexa aqui para frente, tá? Então talvez a gente troque aqui para JPEG, mas aí na hora de falar de salvar arquivo, a gente vai falar um pouco disso aqui, tá bom? Então vamos deixar do jeito que está por enquanto. Desempenho. O desempenho ele vai definir como que o Photoshop trabalha, tá bom? A quantidade de memória que o Photoshop vai usar do teu computador. Então, no meu caso, ele está usando 73% da memória do meu computador para o Photoshop. Como eu estou trabalhando com uma máquina que tem bastante memória, eu posso deixar até menos aqui, que não vai ter problema. Se você estiver trabalhando com um computador um pouco mais antigo, você pode aumentar aqui a quantidade de memória que o Photoshop usa até 85%. O que significa? Significa que o teu computador vai dedicar mais memória para o Photoshop. Porém, se você abrir outros programas, esses programas vão ser prejudicados. Então, assim, tem um computador um pouco mais antigo, um pouco mais lerdo, não está rodando direito o Photoshop,
aumenta a memória e abre só o Photoshop. Não vai abrir Photoshop, Navegador, Illustrator, Premiere, não. Abre só o Photoshop, trabalha só no Photoshop. Aumenta a memória e não abre mais nada, tá bom? Caso você tenha um computador um pouquinho melhor, você pode deixar aqui em torno de 70, 72, 75%, que não tem problema, beleza? Estados de histórico, também aqui é outro fator que determina a velocidade que o teu Photoshop vai trabalhar. O status do histórico, quando você está mexendo, é quantas vezes você vai conseguir dar Ctrl Z ali no teu teclado, tá bom? Então, por padrão, ele vem como 50. Mas isso é informação que o Photoshop tem que armazenar, tá? Essa informação o Photoshop guarda durante o teu trabalho. Ele vai tendo que guardar para poder você voltar se for preciso. Então, tem um computador um pouco mais lerdo, diminui aqui para 20, para 10. Você vai perder um pouco ali no teu histórico do arquivo, mas você vai ganhar um pouco mais de velocidade ali no trabalho, beleza? Outra configuração importante aqui. Então, na unidades e réguas, tá? A gente vai trocar aqui, a gente vai deixar padrão nosso, vamos deixar como pixels. Como a gente quer focar no começo em trabalhar com internet, então vamos deixar nosso padrão aqui como pixels, tá bom? Se seu foco é gráfica, se seu foco é impressão, pode deixar centímetros ou milímetros. Mas por enquanto eu vou trabalhar com pixels, beleza? Bom, pessoal, as configurações são essas, tá? Eu tenho a opção aqui de dar OK, né? Ele vai guardar essas configurações. E aí o meu Photoshop está configurado. Além dessas configurações do aplicativo, tem algumas configurações que eu gosto de fazer dentro da minha área de trabalho, tá? Que são duas. Por padrão, normalmente quando eu vou transformar um objeto e aperto Ctrl T, o Photoshop vem ativado esse link aqui, tá? Para o meu objeto ser... Vou deixar ele aqui preto para a gente ver. Para eu não conseguir distorcer meu objeto. Então ele vem com esse link ativado. Eu acostumei trabalhar e eu gosto também de trabalhar com ele desativado, tá bom? Então eu posso fazer o que eu quiser com o meu arquivo. E aí, quando eu preciso ativar ele, eu seguro a tecla Shift. Então quando eu quero que meu objeto se transforme igual, eu seguro a tecla Shift. Não quero, eu só solto, tá bom? Eu não preciso vir aqui e ativar ou desativar ele o tempo todo, tá? Então esse é uma configuração que eu gosto de usar bastante. E tem uma outra configuração que também que o Photoshop vem ativa, né? Que é o autoseleção. Então quando você pega a tua ferramenta de mover, você vai ver que ele tem aqui o autoseleção automática, tá? O que significa? Que quando eu clico no objeto, ele pega esse objeto para mim automaticamente. Então vou colocar esses objetos aqui, ó. Lembrar de desativar ali. Então tenho 3 quadrados na minha tela, tá? Um branco aqui de fundo e os 2 pretos aqui, beleza? O que acontece? Quando essa opção está ativa, e aí, por exemplo, eu estou com esse quadrado selecionado e quero movimentar ele aqui, e aí eu clico, automaticamente ele pega o quadrado que está no fundo, tá? Então, se eu estou com o meu quadrado branco selecionado e clico aqui para movimentar, ele reconhece o preto e pega no quadrado preto. Eu não gosto de usar essa opção. Eu prefiro ter controle disso. Então, para isso, eu desativo a seleção automática. Quando a seleção automática está ativa, ó, cliquei no preto, veio para cá. Cliquei no outro preto, veio para cá. Cliquei no branco, veio para cá. Quando essa seleção está ativa, eu posso clicar onde eu quiser, que ela não vai mexer nessa camada mais. Então, eu estou trabalhando com esse quadrado aqui de cima, eu estou trabalhando só com ele, acabou. Eu posso puxar ele, posso clicar onde for, eu estou trabalhando com aquela imagem. Eu não corro o risco de estar trabalhando com essa imagem e clicar aqui sem querer e mudar meu fundo de lugar. Tá? Então também é uma opção que eu gosto de trabalhar com ela desativada. Para ativar ela, mesmo esquema. Eu vou apertar o Ctrl. Tá? Então quero clicar aqui no fundo, selecionar o fundo, segurei o Ctrl, cliquei no fundo. Quero quadrado, cliquei o Ctrl, selecionei o quadrado. Quero outro, segurei o Ctrl, cliquei nele. Tá? Então sempre seguro o Ctrl para clicar. Quero continuar com isso aqui? Trabalho normal. Transformo, mexo, puxo para o lado, venho para cá. Quero esse agora? Seguro o Ctrl, clico e aí vou posicionando ele, beleza? Se vocês olharem aqui, dá para a gente selecionar pela camada também, tá? Dá para eu vir aqui e fazer a seleção na minha camada também. Bom, pessoal, eu acho que é isso, tá?
acredito que essas são as configurações iniciais para a gente começar a trabalhar aí e começar a entender um pouquinho mais do software. Beleza? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu!